Boa tarde, povo de Deus, paz seja convosco. Graças damos ao nosso Deus por esse momento maravilhoso, a qual Ele nos concede, nesse quarto dia de oração, quarto dia de busca, a hora do milagre. E eu louvo a Deus por esse momento maravilhoso, a qual nós encontramos todas as tardes, às 3 horas da tarde, nesse horário, para buscar de Deus esta bênção. E nós estamos aqui, daqui a pouco eu vou estar orando por você, daqui a pouco eu vou estar orando por um grupo de pessoas que nós sempre oramos por ele. E convidamos a você que está do outro lado, gostaria de orar, que nós orássemos por você, mande uma mensagem para nós e nós vamos estar aqui atendendo o seu pedido de oração. Uma vez que a nossa posição é orar, nós temos que abençoar, porque esse é o chamado nosso, orar e abençoar. Orar sem cessar e abençoar o nosso próximo. Então, nós estamos aqui nessa tarde, completando o quarto elo dessa campanha de 7 dias, antecedendo a Santa Ceia. E domingo nós temos a Santa Ceia em 4 horários, lá na igreja sede, às 8 horas da manhã, às 9h30 da manhã, 5 horas da tarde e 6h30, às 18h30. E acabamos ainda há pouco, acabamos de ter uma passagem, uma palavra, um encontro com a palavra com o nosso pastor Fernando. E às 3 horas da madrugada também estivemos, com a hora da promessa. Agora, às 3 horas, nós estamos com o momento do milagre. Deus possa nos trazer um milagre. E nós temos aqui um texto para que nós queremos compartilhar com os irmãos, que traz aqui para nós algo muito bom, algo que nos edifica, nos faz com que nós possamos estar atentos no que Deus tem para cada um de nós. A nossa obrigação, nós vamos ver o nosso dever, nós vamos aprender da nossa obrigação, e Deus preparou para nós nessa tarde. Eu convido a você para participar conosco da leitura, se for possível, aonde você está, na sua casa. E eu agradeço a Deus, agradeço você pela presença, está sempre conosco, Tem alguns irmãos que nos acompanham há bem dias, há bem tempo. Então nós vamos ver aqui o que é que o Senhor tem para nós nessa tarde. Nós vamos ver o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo de número 13. Nós vamos ver aqui a confissão de um dos seus discípulos. Quando Jesus estava andando aqui na face da terra, ele separou os discípulos. E Jesus foi conversar com esses discípulos a respeito dele mesmo. Então, Pedro fez uma confissão. Vamos ver o que Pedro confessou para Jesus. E o que veio através dessa confissão. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, que dizeis quem eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Louvado seja Deus. O que nós aprendemos com esse diálogo entre Pedro, ou melhor, entre Jesus e os seus discípulos?
E um deles respondendo, no versículo de número 17, né, me parece, que Pedro respondeu que ele era um filho do Deus vivo. E sobre essa frase, sobre essa confissão de Pedro, Jesus fez uma promessa a ele, que sobre esta palavra eu faço um edifício, ou seja, edificarei a minha igreja. Edificará você, que está do outro lado, edificará a minha vida, a vida de muitas pessoas, através da palavra que Pedro falou. Então nós percebemos aqui que uma das promessas que Jesus falou para Pedro foi de edificação. Versículo de número 17, parte B, me parece, diz assim: porque não foi a carne que tu... o 18, pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos ver, depois dessa palavra, como o inferno se revoltou contra essa palavra e queria que essa palavra não se cumprisse. Mas um pouquinho à frente, nós acompanhando, daqui para frente, alguns versículos da palavra de Deus, nós vamos ver o cumprimento dessa palavra em vários Atos dos Apóstolos, em vários capítulos de Atos dos Apóstolos e também milagres que aconteceu em Atos dos Apóstolos. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, no versículo de número 41, nós vamos ver um cumprimento que, depois que Pedro recebeu esta palavra de Jesus, que Jesus falou que ia edificar a igreja sobre ele, olha o que aconteceu com Pedro quando ele começou a pronunciar as boas novas do reino de Deus. Capítulo 2, versículo 41. E de sorte que foram batizados o que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha, começou a edificação da igreja. Ali, através da palavra de Pedro, através da pregação de Pedro, quando ele recebeu as promessas de Jesus, que ia ser edificada a igreja, daquele início ali, logo de cara, 3.000 almas chegaram a ser edificadas pela pregação de Pedro. Então começou a se cumprir o milagre na vida de Pedro. Começou a se cumprir o milagre. No capítulo 3, um pouquinho à frente, nós também percebemos aqui, no capítulo 3, versículo de número 6, diz que: e disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Começou a cumprir o milagre. Na edificação da igreja, veio através de palavra e milagre, cura e libertação. Em cima dessas palavras de Pedro, foram edificada a igreja. E Pedro, logo no início, ele começou a ministrar a cura em nome de Jesus, que a deu a promessa de edificar a igreja. E esse aqui é o texto base, né, da nossa pregação às 3 horas da tarde, a hora do milagre, a hora nona. Então nós temos aqui também, no capítulo 4, um pouquinho à frente, versículo de número 21, algo também que aconteceu com a pregação de Pedro. Diz assim: mas eles ainda os ameaçavam, mas não achando motivo para o castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pedro estava anunciando, né? Pedro estava falando e a palavra estava sendo falada, e eles queriam perseguir ele, mas não puderam prender ele, porque o povo estava glorificando a Deus através da pregação de Pedro, através das palavras de Pedro. A gente percebe, irmãos, o quanto é bom nós estarmos entendidos do que Deus quer que nós façamos.
quando nós colocamos em prática o que Deus nos proporcionou, quando nós colocamos em prática a palavra de Deus, algo de milagre acontece. E aqui ele estava sendo perseguido para prender ele, mas ele ainda já ameaçando, né? Ameaçaram, mas não achando motivo para castigar. Não tinha como castigar ele por causa da palavra que ele pregava e porque o povo glorificava Deus naquele sentido. Então nós estamos percebendo aí o milagre que Deus fazia na vida de Pedro. Fazia, não faz, né? Porque hoje aqui nós estamos na doutrina de Pedro, a doutrina dos apóstolos. E nós estamos seguindo a doutrina dos apóstolos, o evangelho mais a doutrina. Outra parte interessante, no capítulo 5, no versículo de número 1, nós percebemos aqui a igreja viva. Olha só, mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. E ali naquele momento, a gente percebe no versículo que eles fizeram algo errado. Mas como existia uma igreja vivificada em Pedro, vivificada pelo poder da palavra, o Espírito Santo revelou para ele o que estava acontecendo. E ali ele mostrou para Ananias e Safira o erro que estava cometendo. Aí já foi uma ameaça de as portas do inferno querendo ameaçar a igreja do Senhor. Mas ela não prevaleceu com essas ameaças de mentira. Nós percebemos aqui que o Satanás entrou na vida de Ananias e Safira e Pedro logo repreendeu. Quem fez isso? Como você deixou Satanás entrar no seu coração e falar essa mentira na casa do Senhor? Vendeu a propriedade, em vez de colocar o que ele era devido, fez ao contrário. Então Pedro foi ali. Aí nós percebemos ali o poder de Deus protegendo a igreja, protegendo a palavra. No versículo 14, olha o que diz aqui para nós. Versículo 14, diz assim: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Quando Pedro anunciava, quando Pedro falava, era uma igreja ia crescendo cada vez mais, com homens, com mulheres e com crianças. Maravilha, né? Isso aí é a promessa. Por isso nós estamos 3 horas da madrugada, com a hora da promessa, e estamos agora às 6 horas da tarde, com o momento do milagre. É agora que é a hora do milagre. E nós estamos percebendo os milagres que Deus faz, quando nós anunciamos as boas novas. No capítulo 10, aqui, olha, vamos dar uma sequência aqui, no capítulo 13 ainda, ou melhor, 14, versículo 15, diz assim: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e punham os leitos em caminhas, para que, o menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até da cidade circunvizinha concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundo, os quais todos eram curados. Então, naquele momento, era curado o que Satanás fez com as pessoas. Nós sabemos que a Bíblia diz lá em 10:10 do Evangelho de João, que o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Aqui ele colocou um grupo de pessoas com enfermidade, um grupo de pessoas imundas, e cheias de espírito maligno, espírito imundo, mas eles tinham tanta fé, tanta força na igreja, que era Pedro, que Jesus fez a promessa, e que eles fizeram um caminho, né, para que os povos passassem por ali. Se a sombra de Pedro pelo menos passasse sobre aquelas pessoas, eles eram curados. Então você vê que como é a batalha, como Deus opera. É por isso que a promessa lá no início de Mateus, ele falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Uma coisa interessante que Deus também faz algo muito fantástico, né? Além de ele dar a palavra, ele dá tudo, ele alimenta a igreja. Olha o capítulo 10, versículo 9, de Atos dos Apóstolos.
ele alimentando a igreja do Senhor. Senhor Jesus alimentando a igreja. E no dia seguinte, indo eles a caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Quando, quase na hora sexta, então, e tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentido, e viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu. E foi-lhe dirigido uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Aí a segunda vez disse a voz: não faça tu comum ao que Deus purificou. Aí Deus alimentando ele, Deus alimentando a igreja. Às vezes nós entramos, vimos pessoas e dentro da igreja, através da palavra que já foi falada por alguém, por algumas pessoas já pregou aquela palavra, e nós achamos que aquela pessoa está na casa do Senhor, é imunda, e aquela pessoa precisa estar alimentada da palavra. E nós aprendemos aqui que Deus alimenta a igreja. Deus faz com que nós, alimentados do que Deus nos dá, nós possamos alimentar mais um pouco à frente. E com isso nós deixa Deus crescendo mais ainda a igreja. No capítulo 10, para encerrar, no capítulo 10, versículo 44, diz assim: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas, magnificar-se a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados? Estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo. Então, veja bem, nós pedimos a Deus que envie pessoas, que tragam pessoas para o nosso meio, e nós temos que dar esse alimento. E nós não possamos recusar, eles não podem recusar. Nós pedimos a bênção para eles. E é necessário que nós tenhamos, essa visão de Pedro, edificar, abençoar, dar vida. E nós pedimos a Ti, no nome de Jesus, para que o Senhor possa abençoar. Qual é o propósito seu diante da igreja, diante da palavra? Qual foi a promessa que o Senhor te deu? Qual foi o milagre que o Senhor colocou em tuas mãos para ser realizado? Nós vimos aqui o milagre de cura, milagre de libertação, a sombra desse homem chamado Pedro. Depois da promessa, veio o milagre na vida dele e ele começou a anunciar as boas novas do reino. E as boas novas, ela vem acompanhada de cura, milagre, libertação e batismo com o Espírito Santo. Agregação, a povo agregando na congregação. Povo se achegando a Cristo através da palavra edificada na boca de Pedro. Nesta tarde, o milagre que vem para você é uma unção sobre o seu falar, sobre o nosso falar, para edificar o corpo de Cristo, para trazer as pessoas junto do Senhor e convertê-los pela pessoa do Espírito Santo. Então nós temos aí, em nome do Senhor Jesus, o pastor de Cláudio não está. Amém, Jesus. Então nós estamos percebendo que há algo muito interessante nas promessas. E nós trabalhamos aqui em conjunto com a palavra, da madrugada, a hora da promessa, agora às 3 horas, a hora do milagre.
eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã, trazendo esse milagre nos seus lábios, milagre de profecias, que você possa ser uma pessoa ganhadora de almas, assim como naquele momento que Jesus falou para Pedro, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele, e Pedro começou a fazer proezas no nome de Jesus. E chegamos aqui finalmente, Pedro dizendo ainda essas palavras, ele dizia algumas palavras pregando, com certeza, né? Nós estamos vendo aqui, a partir antes do versículo 44, mas nós temos o texto todo, quando a gente lê todo ele, a gente percebe uma pregação de Pedro. E ele ainda continuando falando, ele falando, e o Espírito Santo veio sobre o povo, por causa da palavra que Jesus profetizou na vida de Pedro. Antes que o mundo fosse mundo, Deus profetizou uma bênção para nós, para mim e para você. E nós estamos envolvidos com essas promessas. Nós estamos envolvidos, só precisamos abrir a nossa boca, porque a promessa é essa. Jesus, no Evangelho de João, ele disse que quando nós abrimos a boca, rios de água viva vão fluir. Aleluia! Louvado seja Deus por isso. É um momento de muita glória. É um momento de nós ficarmos glorificando a Deus, porque é maravilhoso esse nosso Deus. Ele nos enche, Ele nos capacita, Ele nos reveste, Ele nos dá condições de ser representante de um reino sobrenatural aqui nesse planeta. Você é um convidado especial nessa tarde para receber essas promessas. Não ser igual a Pedro, mas ser igual a você mesmo, com as qualidades do reino celestial. Não procure ser igual a um profeta Pedro, João, Tiago. Seja você mesmo na presença do Senhor e Deus vai te usar de maneira sobrenatural. Assim como usou este homem Pedro, usa muitas vidas. Ele vai te usar para a tua família, para o teu trabalho, no milagre que você precisa. Confie em Deus e o mais Ele fará. Deleita-te nele. Amém? Nós temos aqui algumas pessoas que estão nos acompanhando nessa tarde. E nós vamos ler esses nomes aqui e gostaríamos que você também recebesse essa bênção. Nós temos aqui a irmã Íria, o irmão Beto, a família Tavares. Temos aqui o Sebastião, temos aqui o Almir Ackler, a Cláudia, a Camila, Lucas, o Micael, o Pietro. Nós temos aqui também a pessoa do Leonardo, Sheila, Carlos, Gabriel, a Helena, o Benjamin, Maria das Graças, a Gracilene, família Mesquita, o Maurício. Temos alguns pastores, como o pastor Mariano, ou Mário de Oliveira, pastor Antônio Genário, pastor Stephanie Aguiar, perdão, pastor Leandro Genário, pastor Fernando Venâncio, pastor Itamar. Temos aqui o pastor Itamar, os pastores titulares e pastores auxiliares. Temos a Maria Regina Tavares, que pede oração para Marlene. Temos o senhor Alcides. Temos a Camila Almeida e família. A Raísse Daniela. O Jean Castilho e família. Rosemir e família. Maria Juliana. Maria Aparecida e família. Carla, irmã de Manu. A mamãe de Manu. Manu e família, melhor dizendo. Gabriele Valadares e família. Evelyn e família. Temos também aqui José Fernando Ferreira, o Fernandão. A Ernestina, a mãe do Fernandão. Betânia Ellen. Ana Andrade. Thaís Fernandes dos Santos. Kaique Antônio Ferreira. Alê, do irmão Cláudio. Temos o pastor Silas Rabelo, também está nos assistindo, né? Nos acompanhando. Diante de nós estamos pedindo a Deus por essas vidas. Que eles recebam. A Lê do Cláudio, ela traz muita alegria para nós, porque ela nos
deu uma instrução muito grande sobre o nosso casamento, né? No curso de Casados para Sempre. E nós recebemos ali uma grande bênção através do Cláudio e através da Lê, em nome de Jesus. Muito bem, vamos orar para esse povo, orar para que Deus coloque as palavras sábias na nossa boca, né? E nós possamos abençoar esse povo que até nós chegamos agora. Pastor Silas Rabelo, O que te deu aula, né? seja bem-vindo em nome de Jesus, que Deus possa abençoar a sua vida, o seu ministério, para a glória do Senhor Jesus. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos por essas palavras, a qual nós tiramos nas Sagradas Escrituras e mencionamos, Senhor, através da nossa voz, no coração de cada um dos ouvintes. Ó Pai Santo, ó Pai querido, nós sabemos que quem vai conduzir esta palavra no mais íntimo ser de cada um de nós, para que ela possa germinar frutos para o teu reino, é a pessoa do Espírito Santo. Aleluia! Essa pessoa está sobre a nossa vida, nos direcionando para que essas palavras possam fluir, como se diz, rios de água viva. Soberano Jesus, o Senhor é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Se preocupa com cada um de nós, se preocupa com essa família, a qual está representada por esses nomes que acabamos de ler, pelos nossos pastores que estão na linha de frente, na batalha contra o mal. Ó Pai querido, nós vemos aqui através desses pastores que a tua igreja está sendo tratada de uma maneira sobrenatural e a porta do inferno não está mesmo realmente prevalecendo contra ela. Por isso existe, Senhor, diante de ti, uns grandes homens e grandes mulheres intercedendo por esse povo, por esses pastores, por esses líderes, por aqueles que estão envolvidos com a tua palavra. Pai querido, Pai Santo, ministra essa unção nessa família agora, perdoando nossos pecados, purificando-nos, ó Deus, de um modo sobrenatural, e possamos nós, Senhor, fazer a tua vontade. Ó Deus Todo-Poderoso, diante do teu povo nós te pedimos agora, Senhor, a misericórdia, que o Senhor venha nos alcançar, abençoando, Senhor, esta família, curando as enfermidades físicas e espirituais, tirando do nosso meio toda a artimanha do inimigo, que o encardido caia em disparada, saia do meio do teu povo, este mal, esse que venha trazer a maldade no coração dos nossos irmãos, no coração do pai, no coração do filho, da mãe, da esposa, no coração do marido, fazendo ira, provocando ira, Senhor. Deus Todo-Poderoso, nesta tarde, na hora do milagre, eu peço que o Senhor venha fazer um milagre nesta família, libertando desta ira, libertando dessa cólera, libertando deste mal, que o espírito caia por terra agora, esse espírito maldito que tem infiltrado na mente, no coração, nos pensamentos, nas emoções do teu povo. Não deixa, Pai Santo, isso acontecer. Vem, Espírito Santo, renovar, vivificar nosso corpo para templo santo, de uma maneira tal que nós possamos estar radiante das virtudes de Cristo Jesus. Porque a palavra nos diz respeito a batismo com o teu poder e com a tua graça. A palavra nos diz respeito porque nós estamos diante de ti nesta tarde e venha sobre nós, ó Deus, uma unção de capacitação para que nós possamos ser teu porta-voz, ser o teu testemunho de tua palavra, das tuas verdades. Pedro anunciou a tua palavra onde quer que ele ia, até os dias de hoje. Pedro ainda faz maravilha, como está fazendo agora, nos seus registros, nos Atos dos Apóstolos. Meu soberano Deus, é no nome de Jesus Cristo que eu coloco, Senhor, este homem, este pai de família, este jovem, esta mulher, na tua presença, para que eles sejam tratados de uma maneira sobrenatural, que os teus anjos possam acampar nesta casa, até que a libertação seja total, tanto no corpo físico como no espiritual, na casa, no deitado, no levantar desse meu irmão. Oh Deus, abençoa o vizinho da direita, o da esquerda, o da frente, o da retaguarda. Liberta, Senhor, estas ruas desse bairro, liberta esse bairro das drogas. Livra-nos, ó Deus,
das artimanhas satânicas, abençoa o estado de Minas Gerais, abençoa esta nação, porque a palavra do Senhor diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós apresentamos o nosso presidente da República, apresentamos vereadores, os deputados federais e estaduais, os senadores, Pai querido, em nome de Jesus, os prefeitos, os vereadores, as autoridades civis e militares, as autoridades eclesiásticas. Coloca, Senhor, a tua mão sobre esse povo e prepara, Senhor, para que nós possamos ser o teu porta-voz. Soberano Deus, abençoa os grupos missionários desta igreja, os departamentos, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, cada departamento seja visitado pelo teu poder, os grupos missionários de homens, jovens, juniores, adolescentes, diaconato, os missionários que estão distantes, Senhor, por esse planeta. Abençoa os nossos missionários, abençoa, Pai Santo, os pastores que estão em linha de frente, batalhando contra este mal, orando contra esse mal, Senhor, que chama Covid-19, que cada vez ele vem cada vez mais forte. E essa vacina, Senhor, que está sendo colocada, primeira, segunda dose, já vem a terceira, e talvez possa aumentar mais. Não deixa que isso venha acontecer. Liberta o povo desse mal. E essa vacina seja, Senhor, um antídoto purificador, não contaminador. Pai querido, Pai Santo, oramos a Ti no nome de Jesus Cristo. Entregamos nas Tuas mãos, Senhor, esta nação, para que o Senhor possa cuidar de cada um de nós. Abençoa a nossa tarde, abençoa a nossa noite, abençoa o nosso amanhecer. Pai querido, no nome de Jesus, o nosso trabalho seja, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Nós Te apresentamos esses nomes e cada um deles seja guardado debaixo da Tua potente mão. Não deixa, Senhor, não deixa nós cairmos. Não deixa, porque a Tua palavra diz que nós que estão em pé, cuide para que se não caia. Mas, Senhor, às vezes nós precisamos estar amparados. E nós temos uma pessoa chamada Jesus, o Teu Filho amado, que está à Tua direita intercedendo por cada um de nós. Nós temos a pessoa do Espírito Santo, que também com gemidos inexprimíveis está intercedendo por cada um de nós. E o Teu povo aqui na terra, Pai querido, clama por clemência, por misericórdia. Clama, Senhor, por misericórdia. E o Senhor ouça, Senhor, o clamor dos Teus filhos. Aqueles que estão com os corações abertos para a Tua palavra. Aqueles que de bom grado recebem a Tua palavra. Enche com o Teu poder, enche com a Tua graça. E faça com que nós possamos mostrar para este mundo que o Senhor é Deus. Oh Deus Todo-Poderoso, assim sendo, Pai querido, nós terminamos esta tarde com esta oração e dizemos a Ti, venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, aqui na terra como nos céus. Muito obrigado, Pai querido, muito obrigado por esse meu irmão que nos acompanha. Continua operando na vida dele, Senhor. As necessidades dele sejam supridas, não só hoje, mas para toda a eternidade. Necessidade espiritual, necessidade física, enquanto ele estiver aqui nesse planeta. Oh, Pai querido, em nome de Jesus, eu oro e em nome de Jesus, junto com os meus irmãos, nós Te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém, igreja? Muito obrigado pela tua presença. Obrigado a Deus. Fica aí o convite para amanhã, mais uma vez, né? Às 3 horas da tarde. Nós estamos aqui às 3 horas da manhã, juntamente com o nosso pastor Fernando, estamos orando, né, com o propósito de alcançar muitas vidas. Hoje, às 2 horas da tarde, hoje nós tivemos, né, um encontro com a palavra. Então, meus irmãos, fica o convite para amanhã. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua tarde, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, esteja com todos nós agora e para sempre. Amém. Boa tarde, até amanhã, em nome de Jesus.